Olá pessoal, sou o professor Cirineu, matriz curricular de Física, grupo Ciências da Natureza. Então, fazer mais uma aula para o segundo ano, vou falar um pouquinho mais sobre o calor sensível e ampliar um pouco mais desse tema, falando sobre as trocas de calor, né? Trocas de calor sensível. Aí só para nós recordarmos, né, o que ocorre com o calor sensível na matéria, lembrando que o calor sensível é o calor responsável para que a temperatura varie na matéria. Então, quando a matéria recebe ou cede calor sensível, a temperatura varia, né? Lembrando que o calor sensível, nós vimos lá que a função, né, a função matemática que define o calor sensível, nós vimos dentro do assunto de capacidade térmica, calor específico, calor sensível, que eu já vou recordar em seguida, né? Então, troca de calor. Nós vimos lá no início do ano que na matéria, né, recebe ou cede calor, né, quando há uma diferença de temperatura. Esse é o conceito de calor, né? É uma troca de energia ou um fluxo de energia quando se há diferenças de temperatura, né? Então, quando a matéria recebe calor, né, ela recebe uma certa quantidade de calor sensível, a temperatura vai aumentar, a energia interna vai aumentar, vai haver mais agitação molecular, portanto, nós teremos ali uma quantidade de calor que nós dizemos que é maior que zero. Então, essa quantidade de calor que nós atribuímos maior que zero seria uma quantidade de calor no resultado final da análise, você vai ver que é uma quantidade de calor que ela é positiva, né? Então, a matéria recebe uma certa quantidade de calor, a quantidade de calor recebida na matéria provoca uma variação de temperatura e nós dizemos que essa quantidade é maior que zero ou positiva, né? A quantidade de calor que a matéria perde ou cede, não é a quantidade de calor que faz com que a temperatura diminua. Então a agitação molecular diminui, a temperatura diminui, a energia interna no sistema ou na molécula ou no corpo, ela diminui, né? E nós dizemos que essa quantidade é menor do que zero. Isso significa que quando você faz a análise e o cálculo, vai ser um resultado que vai ser menor do que zero, é negativo. Então a matéria troca calor e nesse primeiro momento nós só vamos avaliar o calor sensível, né? Que é a equação fundamental da calorimetria, chamada de Ki-macete, né? Então eu vou pegar um sistema, né, um sistema que eu vou considerar isolado. Esse sistema ele não sofre nenhum tipo de interferência do meio externo, está isolado, né? E eu vou ter esse sistema formado por dois corpos, né, duas moléculas, duas substâncias. Então eu desenhei dois cubos, né, que eu tenho o cubo A e tenho o cubo que é o B. Notem que aqui eu estou indicando que há um fluxo de calor, né? O fluxo de calor eu mostrei lá em processos de propagação de energia térmica, que é a condução térmica, né? O fluxo de calor, ele ocorre, né, por uma quantidade de calor propagando no intervalo de tempo, né? O fluxo de calor, que vai depender também da região, né, que está recebendo o calor, a área, né, que eu digo específico, e do tipo de meio físico, que é a condutibilidade térmica, né? Bom, então tem o sistema A, aqui eu estou dizendo que o fluxo de calor ocorre de A para B. Então a temperatura de A, do sistema que está aqui incluso A e B, a temperatura do A é maior do que B. Então vai haver um fluxo de calor porque há uma diferença de temperatura. No momento que nós tivermos um equilíbrio térmico, então não vai haver mais propagação ou transferência de calor, né? Nós vamos ter um equilíbrio térmico. Isso quer dizer que o sistema num todo, o sistema considera-se todo ele vai estar em equilíbrio térmico. Isto indica que o fluxo de calor que havia então
na matéria fluindo de A para B, esse fluxo de calor é interrompido. Não há mais diferença de temperatura, não há fluxo de calor. Então, nós temos aqui o que nós chamamos de equilíbrio térmico. Equilíbrio térmico é quando a temperatura atingida é igual nos dois corpos ou no sistema. Então, o sistema entrou em equilíbrio porque as temperaturas são iguais. Então, com base nesse contexto, nesse conceito, né, de que há um equilíbrio térmico quando as temperaturas são iguais, nós podemos passar para uma prática, um exemplo prático, né, falando sobre duas quantidades diferentes. Eu tenho aqui então uma quantidade de calor que vai fluir no sistema quando houver diferença de temperatura. Supondo então que eu tenho aqui uma substância que é a água, eu tenho a quantidade de água 100 gramas, está a 10 graus. Então, eu tenho uma outra quantidade de água, 100 gramas também, né, a mesma quantidade, só que a água B está a 100 graus. Então, eu tenho duas quantidades de água iguais, né, a massa de A é igual à massa de água B, mas a temperatura da A é 10 graus positivo e a de B é 100 graus. Num segundo processo, eu vou adicionar no mesmo recipiente, vou adicionar a água A e a água B. Eu vou adicionar. Então, eu vou ter aqui uma quantidade de água, né, água de A e água de B, que vira uma quantidade total de 200 gramas, né, 200 gramas de água numa temperatura específica final que eu não sei. Eu tenho aqui uma quantidade inicial na água A, 100 gramas, 100 graus, e água a 10 graus a água A, 100 gramas, e a água B também 100 gramas. Vou adicionar no recipiente, então nós vamos atingir ali um certo equilíbrio nesse sistema isolado, ele não sofre interferência do meio externo, né? É um sistema isolado. Eu quero descobrir qual é a temperatura final nesse sistema, né? Então nós fazemos o cálculo do equilíbrio térmico e nós não vamos considerar, nesse caso, que aqui eu estou analisando a água sem a mudança de estado físico, tá? A água vai chegar a 100 graus, mas eu não vou analisar a mudança de estado físico, só analisar as trocas de calor para notarmos qual é o equilíbrio térmico no final do processo, né? Então, não há mudança de estado físico da matéria. Para nós encontrarmos a temperatura final, usamos a equação da calorimetria, chamada Q macete. A equação fundamental da calorimetria, chamada Q macete. A quantidade de calor sensível é a massa multiplicado pelo calor específico, multiplicado pela variação de temperatura. Então, a equação da calorimetria que analisa a variação de temperatura é a equação fundamental chamada de Q macete, né? Então, a quantidade de calor recebida, esse símbolo significa somatória, né? A somatória pode ter mais de uma substância recebendo calor ou pode ter mais de uma substância cedendo calor. Então, a somatória da quantidade de calor recebida mais a somatória da quantidade de calor cedida tem que ser, no final do processo, igual. Então, a quantidade de calor que a matéria recebeu tem que ser igual à quantidade que ela cede. Isso, a somatória tem que ser igual a zero. Então, se a matéria recebeu 100 calorias, é porque o outro sistema cedeu 100 calorias, né? Bom, então a somatória de calor sensível de calor recebido é igual à somatória de calor sensível cedido, isso somando dá zero. Então, se eu tiver um sistema formado por 3 ou 4 substâncias, eu vou ter que fazer a análise de quem cedeu e quem recebeu o calor, fazer a somatória, e no final a somatória tem que ser zero, né? Tem que ser igual à quantidade de calor recebida e cedida. Então, nesse caso, quem cede calor é a água a 100 graus, e quem recebe calor é a água a 10 graus. Então, fazendo as contas aqui, nós vamos montar nosso diagrama para calcular a quantidade de calor que a matéria recebe e
e que a matéria vai ceder, né? No final do processo, nós sempre analisamos a quantidade de calor recebida e a quantidade de calor cedida. Fazendo os cálculos, então, nós vamos ter duas equações, né? Porque eu tenho uma substância que é a água, mas eu tenho quantidades iguais em temperaturas diferentes. Então, fazendo os cálculos para a quantidade de calor do sistema, né? Do sistema todo. Então, a somatória das quantidades de calor a quantidade de calor A. A quantidade de calor A vai ser a massa do A multiplicado pelo calor específico de A e multiplicado pela variação de temperatura ΔT. Lembrem que o ΔT é a temperatura final de equilíbrio menos a temperatura inicial aonde a substância se encontra inicial, né? A quantidade de calor que vai, nesse caso, ceder é a água a 100 graus. Então, nós vamos ter a quantidade de calor, né, da água a 100 graus. Então, vai ser a quantidade de calor da água B. Então, nós vamos ter a massa da água B, o calor específico da água, já que nós estamos tratando da substância igual, é o mesmo calor específico. Nós vamos ter a temperatura final, que essa água vai atingir junto com a outra uma temperatura final de equilíbrio. A temperatura inicial que a água A está é 100 graus. Bom, nesse dado aqui, nós temos que lembrar que o calor específico da água, é 1 caloria para cada grama variar 1 grau de temperatura. Então, o calor específico da água, neste caso, né, o Czinho da água, o calor específico é 1 caloria para 1 grama variar 1 grau de temperatura. Então, o calor específico da água é 1 caloria para cada grama variar 1 grau de temperatura. Bom, com base nesses dados, nós vamos descobrir qual é a temperatura final, né, nesse sistema formado pela água A e a água B. Bom, montando aqui, então, a somatória, né, a somatória das quantidades de calor, nós vamos pegar a quantidade de calor recebida mais a quantidade de calor cedida. Então, ficaria assim a quantidade de calor recebida mais a quantidade de calor cedida. Isso tem que ser igual a zero. A quantidade de calor recebida deve ser sempre igual à quantidade de calor cedida. Então, nesse caso, vai ser igual a zero. A quantidade de calor de A, né, que o A vai receber calor, né, mostrando de novo, o A recebe, está a 10 graus, então a quantidade de calor de A vai ser a massa de A, né, da água A, o calor específico de A é igual, né, é a água, a temperatura final que vai ter o equilíbrio térmico, né, quando as substâncias forem misturadas, e a temperatura inicial. Tudo isso da substância A. Agora vamos para a substância B. Então a B, ela vai também ter uma quantidade de calor, só que ela vai ceder o calor. Então nesse caso, nós vamos pegar mais a massa do B, o calor específico de B. A substância B, nesse caso, é igual, mas poderia ser diferente, né? Você poderia estar colocando um metal aquecido dentro da água ali para verificar qual é a temperatura final que o sistema vai registrar, né? Então, multiplicado pela temperatura final, né, o equilíbrio térmico, menos a temperatura inicial. Isso tudo tem que ser igual a zero. Tudo tem que ser
igual a zero, porque a quantidade recebida é igual a cedida. Então, a massa de A vezes o calor específico de A vezes a temperatura de equilíbrio final menos a temperatura inicial, mais a massa de B, o calor específico de B, multiplicado pela temperatura final de equilíbrio menos a inicial, tudo isso somado tem que ser igual a zero. Bom, então agora fazendo os cálculos, nós vamos ter, né, a quantidade de calor. Substituindo então a massa de água da substância A, 100 gramas. Então, substituindo massa da substância A, 100 gramas, multiplicando pelo calor específico da água, que nós já vimos que é uma caloria. O calor específico da água é 1 caloria para cada grama. Então, multiplicando vai ser 1 caloria. A temperatura de equilíbrio eu não sei, é isso que eu busco, né? Essa é a intenção. Eu tenho que descobrir qual é a temperatura de equilíbrio final. Mas a água A está a 10 graus. A água A está a uma temperatura inicial de 10 graus, então 10. Agora vamos substituir para a substância B. Então, mais massa de água B. Então, a água B tem uma quantidade de 100 gramas. Então, fica 100. Calor específico da água é 1 caloria, né? A água B é igual à água A, é a mesma substância, então 1 caloria. E nós vamos pegar a temperatura de equilíbrio final que nós queremos saber, menos a temperatura inicial. A temperatura inicial da água B é 100 graus. Então, substituindo 100 graus. Tudo isso tem que ser igual a zero, porque a soma das quantidades tem que ser igual a zero, né? Recebida mais a cedida tem que ser... Bom, aí agora o processo é matemático, né? Nós vamos pegar e multiplicar, depois fazer o chuveirinho, né? Multiplicar a distribuição aqui. Então, fazendo a distribuição, nós vamos ter 100 vezes 1, 100. Aí depois multiplicando o chuveirinho aqui vai ser 100 vezes o TF. Vou só rearranjar aqui para diminuir o tamanho da equação. Então 100 multiplicado por 1 dá 100. Aí depois eu vou fazer o chuveirinho, né? Menos 10 graus. Agora a quantidade B, ó, mais a quantidade B. Então 100 vezes 1 é 100. Multiplicado pela temperatura final de equilíbrio, menos a inicial, que é 100. Tudo isso tem que ser igual a zero, porque as quantidades devem ser iguais. Bom, continuando então, nós vamos ter ali o resultado para o nosso produto aqui, né? Nós vamos fazer um produto, só que é uma operação onde é distributiva. Bom, primeira distributiva então que nós vamos fazer, o chuveirinho aqui, vai ser 100 multiplicando a temperatura final e 100 multiplicando a temperatura inicial. Então vai ser 100 vezes esse valor e 100 multiplicado por esse outro valor, que é 10 graus. O mesmo nós vamos fazer na segunda parte do sistema formado aqui. Então, 100 vezes o TF, e de novo faz 100 multiplicando 100 graus. Fazendo isso, nós vamos ter o sistema formado com uma variável que eu vou buscar. A variável que eu vou buscar, 100 multiplicado pelo TF dá 100 TF, que é a temperatura final que eu busco, 100 vezes menos 10, menos 1000. Certo? Agora mesmo desse outro lado da igualdade. Então, fazendo o mesmo no outro lado da igualdade, você vai ter 100 vezes o TF é 100 TF, e 100 vezes menos 100
2, 3, 4 zeros, 10.000. Tudo isso igual a zero. Bom, agora nós vamos fazer, agrupar os termos semelhantes, né? Vamos fazer o agrupamento dos termos semelhantes. Tudo que tiver letra vai para um lado e o que tiver números vai para outro, né? Da igualdade. Então, sem TF, sem TF. Ambos são positivos, então vai dar 200 TF. 200 vezes o TF. TF é a temperatura de equilíbrio. O 1.000 aqui não tem letra. O 10.000 não tem letra também. Então eu vou agrupar esses dois termos e vai ficar 10.000 mais 1.000, 11.000. 11.000, tudo isso igual a zero. Letra com número de um lado e números do outro. Então, tudo que tiver letra de um número eu vou deixar desse lado, né? Do termo, da igualdade, e aquele que não tem letra eu vou levar para o outro lado. Então, 200 TF é igual a 11.000. Agora eu tenho que isolar essa variável TF. Então, eu vou isolando a variável TF. Nós vamos passar o 200 que está multiplicando, ele vai para o outro lado e vai ser dividido. Então, vai ser 11.000 dividido por 200. 11.000 dividido por 200, bom, eu posso aqui facilitar um pouquinho as contas, não vai mudar nada no resultado, eu poderia tirar 2 zeros embaixo e 2 em cima. Né? Ficaria 110 dividido por 2, é o mesmo resultado que fazer 11.000 dividido por 200. Né? Não vai alterar o nosso valor final. Então, 11.000 dividido por 200. 55 graus. Então, qual é a temperatura que vai ter no final do processo? Nós temos um processo onde eu adicionei a água A 10 graus com a água B a 100 graus. Aí nós fizemos o processo misturando, né? E eu queria descobrir aqui, nesse caso, eu quero descobrir qual é a temperatura que vai estar no final essa mistura, né? Misturei as duas quantidades de água. Então, no cálculo que nós fizemos de trocas de calor sensível aqui, tinha uma substância que recebeu e uma que cedeu calor. Nós fizemos a somatória, né? Somatória. E no final, nós encontramos que dá 55 graus. Então, veja, a água, depois de misturada a água A com a água B, né, uma a 100 e a outra a 10, nós vamos encontrar que essa temperatura de equilíbrio final aqui é 55 graus Celsius. Certo? Então, eu fiz um processo de trocas de calor aqui, analisando duas substâncias iguais, mas poderia ser com outra substância, poderia ser o ferro, uma barra de ferro quente ali misturada com uma quantidade de água, aí você quer analisar qual é a temperatura que a água vai estar no final, junto com a barra de ferro. Né? Poderia fazer, não vai interferir no nosso método de resolução. Você sabe que a somatória da quantidade recebida mais a cedida tem que ser igual a zero. Nesse caso, eu fiz uma análise sem mudança de estado físico. Tá? Mas pode ser que eu tenha que fazer a próxima, que nós vamos entrar mudança de estado físico, e aí eu tenho que incluir ali uma mudança. Por exemplo, você larga uma pedra de gelo dentro da água. Aí você quer saber qual é a temperatura da mistura final. Certo? Então eu vou ficar por aqui, né? Eu fiz o exemplo de trocas de calor de duas substâncias e no final nós descobrimos que essas duas substâncias trocando calor, ela vai chegar a uma temperatura final de 55 graus. Bom, eu vou ficar por aqui, né? E na próxima aula eu entro com novos exemplos e também incluindo a mudança de estado físico que pode ocorrer numa dada substância a uma pressão, uma temperatura específica.
Até a próxima.